Então, vamos retomar aqui o nosso estudo de História, módulo 3. Vamos falar sobre a civilização grega. Então, a Grécia é uma península do mar Mediterrâneo que possui muitas ilhas. Limita-se a leste com o mar Egeu e a oeste com o mar Jônico. Então, aqui embaixo tem um mapa, né? Vamos observar aqui que, olha, aqui está o mar Jônico e aqui está o mar Egeu. Então, né, o limite da Grécia é a leste o mar Jônico e a oeste o mar Egeu. Então toda essa região aqui é basicamente a região da Grécia. Tá? E aqui nós temos o mar Mediterrâneo. Né? Então tudo isso aqui é o mar Mediterrâneo. Então a Grécia ela é formada por essa península aqui. E essas várias ilhas, né? Temos vários conjuntos de ilhas aqui, né? Esse monte de pequenas ilhas aqui, né? Então essa península, que é a Península Balcânica, né? Mas todas essas ilhas que ficam no mar Mediterrâneo e entre o mar Jônico e o mar Egeu, né, formam a Grécia. Antes dos gregos, desenvolveu-se nas ilhas do mar Egeu a civilização cretense. Seus principais centros foram Knossos, na ilha de Creta, e Troia, na Ásia Menor. Então, aqui, ó. Aqui nós temos a ilha de Creta, né? E aqui a cidade de Knossos. A partir do ano 2000 a.C., né, ou seja, muito tempo atrás, né, lembrando que nós estamos em 2019 depois de Cristo, né, então 2000 anos antes de Cristo nascer, né, os povos helenos, já que os gregos consideravam-se descendentes do deus Heleno, daí o nome Helenos, começaram a invadir a Grécia. Né? Então, né, os gregos eles achavam que eles eram descendentes do deus Heleno. Por isso eles chamavam de helenos. Né? Então você dizer povos helenos ou povos gregos é a mesma coisa. Tá? Então esses povos helenos, né, que eram os gregos primitivos, né, eles começaram a invadir a Grécia, a região que é a Grécia. Né? Então alguns desses povos são os jônios, os dórios e outros vindos do centro da Europa, que foram ocupar a Península Balcânica, as ilhas gregas e a Ásia Menor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui
no mapa. Então, olha só, vários povos vieram daqui da região da Europa e começaram a ocupar, né, essa região aqui, que é a região da Península Balcânica, né, a região da Península Balcânica, as ilhas gregas, que são aquelas ilhinhas que ficam em volta ali, e a Ásia Menor, né? A Ásia Menor é essa regiãozinha aqui, tá? A Península Balcânica, né? E as ilhas que estão por aqui, ó, tá? Tem várias ilhas aqui, né? Então, tá? Então todos esses povos começaram a vir para cá, começaram a ocupar esse território que vai ser, né, o território da civilização grega. Então, os jônios, eles ficaram na Hélade, da península da Ática, e fundaram a cidade de Atenas. Então, Atenas está aqui, ó, a península da Ática e a cidade de Atenas. Então, para cá vieram os jônios. E os dórios se estabeleceram no Peloponeso e fundaram a cidade de Esparta. Aqui está o Peloponeso e aqui a cidade de Esparta. Tá? Ó, Esparta e Atenas. Tá? Então, aqui foram os jônios e aqui os dórios. Então, os jônios, eles vieram aqui para a Península de Ática e fundaram a cidade de Atenas. Os dórios vieram aqui para a Península Peloponeso e fundaram a cidade de Esparta. São as duas mais importantes cidades da Grécia. Né? Então, observe aí o mapa do povoamento da Grécia. Né? Nós já observamos aqui o mapinha. Tá? Então, lembrando que tudo isso aqui vai ser a Grécia. Tá? Do Mar Jônico ao Mar Egeu, né? E o Mar Mediterrâneo. Né? A Península Balcânica, as ilhas em volta. Né? Então tudo isso aqui vai ser a civilização da Grécia. Ok? Então, continuando aqui. As cidades-estados gregas.
Então a Grécia Antiga ela era um conjunto de cidades, estados independentes politicamente, né? Então, como eram várias ilhas e a península era um terreno muito montanhoso, então era difícil você ter uma cidade única, né? Então eram várias pequenas cidadezinhas, cada uma delas era independente uma da outra, tá? Por isso que a gente diz aqui que eram um conjunto de cidades, estados, né? A gente vai chamar de cidades-estados. Por quê? Porque cada cidade vai ser um estado. Cada cidade ela vai ter sua autonomia própria. Então, como ela tem autonomia própria, ela é um estado. Então, são cidades-estados. Por quê? Porque elas são independentes politicamente, né? Mas elas tinham algo em comum. Elas eram unidas pela língua, pelas crenças, né, as crenças religiosas e pela proximidade geográfica. Então todas elas estavam muito próximas, todas elas falavam a mesma língua e todas elas tinham as mesmas crenças religiosas. Por isso que nós dizemos que elas formam, apesar de elas serem independentes, elas formam uma civilização. Ok? Então essas cidades-estados eram conhecidas como polis. E essas polis elas tinham uma zona urbana, né, que era um povoado, e uma zona rural, que era um campo, né, onde as pessoas praticavam a agricultura. Dentre as várias cidades-estados, tá? Não se esqueça, na Grécia nós não falamos de cidades, nós falamos de cidades-estados, tá? Entre as várias cidades-estados gregas, duas se destacam, né? Atenas e Esparta, né? Nós já vimos isso lá em cima, no mapinha, né? São as duas principais cidades da Grécia. As principais cidades-estados da Grécia. Elas eram as mais importantes, elas é que comandavam todas as outras. Na verdade, elas não comandavam, porque todas elas eram independentes, mas elas tinham uma influência política muito forte sobre as outras. Então vamos falar agora da cidade de Atenas. A cidade de Atenas localiza-se na planície de Ática, como nós já vimos. Devido aos problemas de fertilidade do solo, ou seja, não era um solo muito fértil para se plantar, e a proximidade do litoral, né, porque era uma península, então ela estava muito próxima do mar, os atenienses logo compreenderam a necessidade de se lançar ao mar. Então eles começaram a navegar. Eles se tornaram especialistas em navegação. Então, você lembra lá que os egípcios eles se tornaram especialistas em agricultura. Por quê? Porque eles tinham um terreno fértil, uma terra fértil para a agricultura. Os gregos eles não tinham uma terra fértil para a agricultura. Então o que eles fizeram? Eles se tornaram navegadores. Tá? Tornaram-se assim grandes marinheiros, dedicando-se ao comércio marítimo feito através do mar Mediterrâneo. Então, olha só. Então a principal atividade econômica deles era o comércio marítimo. Eles faziam esse comércio marítimo através do mar Mediterrâneo, né, porque eles tinham uma posição muito privilegiada, né? Vamos voltar lá no mapinha. Então, ó, você está vendo aqui a cidade de Atena, e olha aqui o mar Mediterrâneo. Tudo isso aqui é o mar Mediterrâneo, né? Então, olha só, eles estavam
muito na pontinha do mar Mediterrâneo. Então, era muito fácil, eles tinham uma posição muito estratégica para ter portos na região do mar Mediterrâneo. Então, eles podiam navegar livremente para o mar Mediterrâneo, né? Então eles aproveitaram essa posição estratégica deles, se tornaram grandes navegadores e eles usavam a navegação para quê? Para fazer comércio com as outras cidades, tá? Então, como eles não tinham como desenvolver uma agricultura, né, muito desenvolvida por causa do terreno que não era propício, então eles acabaram desenvolvendo a navegação e o comércio marítimo. Então, lembrando lá do estudo que você fez no passado, o Egito, ele era a principal atividade econômica do Egito era a agricultura. A principal atividade econômica dos atenienses era a navegação e o comércio marítimo, tá? Então, continuando aqui, eu até preparei um mapinha aqui, né, mais colorido, para você observar aqui, ó. Tá vendo? Toda essa parte azul aqui é mar, né? Isso aqui é o mar Mediterrâneo, né? Ó, isso aqui é o mar Mediterrâneo. Atena tá bem aqui, ó. Então, era uma posição privilegiada para eles navegarem, para eles terem portos para navegarem, né, no mar Mediterrâneo, ok? Então vamos voltar lá ao texto. A cidade de Atenas tinha uma parte alta, a Acrópole. A Acrópole era o local da residência do rei e do templo principal, né? O templo principal, como você deve imaginar, pelo nome da cidade, Atena. Então, a deusa principal da cidade Atenas, era a deusa Atena, né? Então, eu também separei aqui um mapinha aqui. Essa é a Acrópole. Tá vendo? Isso aqui era a Acrópole, tá? Não sei se você percebe aqui, ó, mas aqui ficava o templo da deusa Atena. Tá vendo aí a estátua da deusa Atena? Né? E aqui tinha vários palácios, tá vendo? E aí que funcionava a administração, aí era onde o rei vivia, era onde funcionava a administração da cidade e era onde ficavam os templos religiosos, tá?
Então, retornando lá para a apostila. Então, continuando aqui. Então, a cidade tinha uma parte alta, a Acrópole, que você viu lá, que era o local da residência do rei, e o templo principal, né, que você viu lá o templo principal, que tinha uma estátua enorme da deusa Atena. Lembrando que a gente está falando da cidade de Atenas. O rei, né, que eles chamavam de o Basileu, né, era auxiliado pelo Conselho de Anciãos, ou Areópago. Então ele tinha um conselho de anciões chamado Areópago. Tá? Então, depois a gente faz um esqueminha sobre isso aí para você lembrar. Esse conselho de anciões Areópago, ele era composto pelos chefes das famílias ricas, nobres, né? Ou seja, só os ricos e os nobres que mandavam. E esses ricos e nobres, eles eram conhecidos como eupátridas. Então, esses chefes das famílias ricas e nobres, os eupátridas, eles é que faziam parte do conselho dos anciões, o Areópago, que era quem aconselhava o rei, o Basileu. Então esses concentravam em suas mãos os poderes, tanto político, quanto militar, quanto religioso. Tá vendo? O poder político, o poder militar e o poder religioso. Né? Posteriormente, esse poder foi dividido entre 9 magistrados. Tá? A palavra magistrado hoje significa juiz, né? Mas magistrado naquela época vem de magister, né? Magister significa mestre, é aquele que é mestre em alguma coisa, né? É mestre, mago, tudo isso vem de magister, né? Então esses magistrados, né, eles eram chamados de arcontes, né? E eles eram eleitos, ou seja, eles eram escolhidos entre os eupátridas, né? Os eupátridas, como já viu ali, eram a classe rica da cidade de Atenas, né? Então os eupátridas, eles eram os ricos proprietários de terras, né? Quem tinha terra, né? Quem era dono da terra era rico. Naquela época, lembrando que naquela época a gente não tinha dinheiro. Então, como é que você media a riqueza das pessoas? Quem tinha mais terra, né, era mais rico, né? Então, quanto mais terras você tivesse, mais rico você seria. Essa classe dominante exerceu crescente domínio sobre as demais classes, né? Provocando entre elas muitas lutas. É claro que o resto da população não ia ficar satisfeito com um pequeno grupo de pessoas ricas mandando em todo mundo. Então, claro que existia revolta da população, do povo, contra esses ricos proprietários de terra. Então essas lutas culminaram com a incumbência do arconte Drácon de fazer leis escritas. Então, cansado de tanta luta, né, esse personagem Drácon, ele criou um código de leis escritas, que é considerado um dos primeiros códigos de leis escritas da humanidade.
né? Mas mesmo assim, então isso é muito importante, tá? Você tem que lembrar que provavelmente isso costuma cair muito em prova, né? Então Drácon foi quem foi um primeiro, né, no Ocidente a criar leis escritas, porque até então as leis não eram escritas, né? O rei dizia o que ele queria e pronto, acabou. Agora não, agora com as leis escritas, né, o rei não podia ficar mudando de ideia toda hora, né? Então ele tinha que seguir o que estava escrito. Mas mesmo as leis de Drácon não puseram fim à revolta popular, né? Já foi um começo, mas mesmo assim ainda não resolveu a situação. Então veio um novo arconte chamado Solon. Ele empreendeu importantes reformas sociais, econômicas e políticas. Então ele fez várias reformas na Grécia, reformas sociais, econômicas e políticas. Então olha só, sempre que um povo está insatisfeito, sempre que tem um problema, né, as pessoas tentam fazer alguma reforma. Não está dando certo, vamos mudar. É o que está acontecendo no governo de hoje, né? Não está dando certo, vamos fazer uma reforma. Vamos fazer uma reforma econômica, vamos fazer uma reforma da Previdência, vamos fazer uma reforma política, vamos fazer uma reforma tributária, né? Foi o que o Solon fez também. Ele viu que as coisas não estavam dando certo, estava tendo muita revolta popular. O que ele fez? Ele começou a criar várias reformas, tanto sociais quanto econômicas e políticas. Primeiro ele organizou o Conselho dos 400, né, chamado Bulé. Tá, então ele chamou 400 pessoas e criou um conselho de 400 pessoas. Era como se fosse um senado, né? Era como se fosse o senado hoje em dia, né? Essas 400 pessoas, elas tinham o papel de preparar projetos de leis. Então essas pessoas, elas discutiam e criavam leis, né? Só que eles só criavam as leis. Eles não aprovavam as leis. Essas leis depois, elas eram mandadas para um outro órgão chamado a Eclésia ou a Assembleia Popular. E lá essas leis eram votadas. A Eclésia ou Assembleia Popular, ela era formada por todos os cidadãos do sexo masculino com mais de 18 anos. Então, todos do sexo masculino com mais de 18 anos, eles faziam parte da Assembleia Popular. Então, o Conselho dos 400 criavam esses projetos de leis e mandavam para a Assembleia Popular. A Assembleia Popular discutia e dizia se aceitava ou não o projeto de lei. Se aceitava, virava lei. Se não aceitava, não virava lei. Então, assim que era a política na cidade de Atena. É muito parecido com o que é hoje, né? Porque hoje, né, você cria um projeto de lei, né? O Conselho dos 400 é como se fosse o Senado, então o Senado cria um projeto de lei, aí eles aprovam esse projeto de lei, depois eles mandam para a Câmara dos Deputados, que seria como se fosse lá na Grécia a Assembleia Popular, né? E aí a Assembleia Popular, ou seja, a Câmara dos Deputados, ela vai votar essa lei, e se votar, ela passa a valer como lei. Se não, ela
é arquivada, né? Ela deixa de existir. Então, você vê que é muito parecido com o que é hoje. Né? É uma das coisas que surgiu lá na Grécia e que teve repercussão até os dias atuais, tá? Então vamos tentar fazer um esqueminha para você tentar, né, entender melhor isso aqui, né? Porque senão vai ficar difícil de você compreender, porque são muitos nomes novos, né? Então vamos tentar fazer um esqueminha aqui. Aqui. Então lá em Atena nós tínhamos o rei, né? E que era o Basileu, ele era auxiliado pelo conselho de anciãos, ou seja, o Areópago. Então ele tinha o seu conselho, que era o Areópago, que era um conselho de anciãos. Por que conselho de anciãos? Anciãos são pessoas mais velhas, né? Então ele tinha pessoas mais velhas, mais sábias, porque eles consideravam as pessoas mais velhas mais sábias, e essas pessoas mais velhas mais sábias aconselhavam o rei, tá? Para ser areópago, você tinha que ser rico, né? Você tinha que ser proprietário de terra. Então, os proprietários de terra eram os eupátridas, né? Então, para você ser um aerópago, você tinha que ser um rico senhor de terra, então você tinha que ser um rico senhor de terra, eupátrida. Escrevi errado aqui, vamos consertar.
Eupátrida, que eram os ricos senhores de terra. Depois de tantas lutas, Drácon ele criou leis escritas, né? Então é importante você lembrar aqui que então mais tarde o rei decidiu criar um outro tipo de conselho, os arcontes, que era formado por 9 magistrados, que também eram escolhidos entre os eupátridas. Um arconte importante foi Drácon, que criou as leis escritas. Depois de Drácon, um outro arconte importante foi Solon, que fez várias reformas econômicas, sociais e administrativas. Entre essas reformas que o Solon criou, nós tínhamos o Conselho dos 400, chamado Bulé. Esse conselho ele preparava projetos de leis
para serem votados pela Eclésia. Então eles tinham a função de preparar os projetos de leis, e esses projetos de leis eram votados pela Eclésia, ou Assembleia Assembleia Popular. Sumiu tudo aqui.